Ela estava no banco de trás falando sobre segredos que jamais contaria ao marido. Só que ela não sabia que o taxista era seu próprio marido disfarçado. Se você gosta de histórias empolgantes e envolventes como essa, já se inscreva no canal, curta o vídeo e comente de onde está vendo esse vídeo. Clara estava no banco de trás do táxi, conversando com um tom leve, mas suas palavras carregavam uma tensão disfarçada. Ela falava sobre segredos, sobre algo que nunca contaria ao marido. Ao seu lado, o taxista ouvia atentamente, sem sequer suspeitar de quem realmente ele era. Hugo, seu marido, estava ali disfarçado, ouvindo cada palavra com uma mistura de incredulidade e desespero. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo, enquanto o segredo de Clara começava a se desenrolar diante dele. Tudo o que ele pensava ser verdade estava sendo questionado. No silêncio do carro, um simples cartão caiu ao chão, passando despercebido por Clara, mas não por Hugo. O pequeno pedaço de papel parecia inofensivo, mas logo se tornaria a chave para um mistério que ele jamais imaginou que existiria em seu casamento. Quando o taxista, Hugo, o pegou, o nome rabiscado ali parecia um enigma. Samuel Costa. Quem diabos é Samuel Costa? Pensou ele, guardando o cartão em seu bolso, um passo mais perto de descobrir o que estava acontecendo nas sombras de sua vida conjugal. Clara, por sua vez, estava completamente alheia ao que estava se passando. Continuava a falar, desabafando sobre uma pessoa que ela pensava que Hugo jamais descobriria. Mas a sensação de que algo estava errado já pairava no ar. Hugo, o taxista disfarçado, mal podia conter o impulso de questionar Clara naquele momento. Mas ele sabia que tinha que esperar. Um movimento errado, e todo o seu plano poderia ir por água abaixo. Durante a corrida, Hugo ficou observando Clara pelo espelho retrovisor, atento aos seus gestos, aos seus suspiros e a qualquer sinal que indicasse que ela sabia o que estava acontecendo. Ele estava diante de sua esposa, mas com uma identidade que ela nunca imaginou que ele teria. Cada palavra dita por Clara parecia mais uma pista em um jogo que ele não sabia como havia começado, mas agora sabia que precisava terminar. O táxi seguiu seu caminho, mas a mente de Hugo estava em outra direção. O que ele faria com as informações que tinha? O que ele faria com a certeza de que Clara guardava um segredo tão grande? Ele queria gritar, confrontá-la ali mesmo, mas sabia que a paciência seria sua maior aliada. Afinal, ele queria entender até onde essa mentira poderia ir. Ele sabia que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. Clara, por sua vez, estava perdida em seus próprios pensamentos. O peso de suas palavras não havia atingido ela de imediato. Ela não sabia que estava falando com Hugo, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a mudar, e ela não podia evitar. Ela continuava a falar sobre Samuel Costa, sem saber que o homem a quem ela confessava seus segredos estava apenas esperando a oportunidade para confrontá-la. O táxi finalmente chegou ao destino, e Hugo saiu com o cartão no bolso, sentindo que havia dado o primeiro passo em um caminho que ninguém queria percorrer. Ele olhou para Clara, ainda sentada no banco de trás, distraída com suas próprias confissões. A situação estava prestes a tomar uma virada dramática. Hugo agora sabia mais do que Clara imaginava, mas ele não estava pronto para revelar tudo ainda. Antes de sair do carro, Hugo deu um último olhar para Clara. Ela não sabia, mas ele sabia tudo. Ou, pelo menos, ele tinha uma pista importante. Quem diabos é Samuel Costa? Essa pergunta ecoava em sua mente enquanto ele fechava a porta do carro, sentindo o peso da descoberta apertando sua mente. Era uma quinta-feira qualquer, mas para Hugo, aquele dia não seria como os outros. Clara desceu para o café da manhã com um sorriso costumeiro, mas Hugo já a observava de uma forma diferente. Durante 8 anos de casamento, ele pensou que conhecia cada detalhe da vida dela. Mas agora, com o cartão de Samuel Costa guardado no bolso, ele sentia que nada mais fazia sentido. Ele estava prestes a entrar em um campo desconhecido e perigoso, onde as certezas não existiam mais. Bom dia, amor, Clara disse distraidamente, mas Hugo não conseguia retribuir a gentileza com o mesmo tom. Ele sentia uma angústia crescendo dentro dele, como se soubesse que algo estava prestes a quebrar. A simples fala de Clara parecia não passar de uma cortina de fumaça para esconder um segredo que ele mal podia imaginar. Ele ficou em silêncio, observando-a enquanto ela preparava o café, como se o tempo tivesse desacelerado. Quem é Samuel Costa? Hugo finalmente perguntou, interrompendo um momento de calma. A pergunta saiu tão direta e fria que Clara se congelou por um instante. Ela parou de mexer na xícara e o olhou, seus olhos sem expressão, como se estivesse buscando uma forma de reagir. Hugo não sabia o que esperar, mas a tensão no ar se tornava insuportável a cada segundo. Ele sabia que algo estava errado, mas não sabia ainda o que exatamente. Clara deu um pequeno sorriso nervoso,
tentando disfarçar o desconforto. Samuel Costa. Ah, é ninguém. Um amigo do trabalho. Ela mentiu, com uma expressão que parecia forçada. Hugo a observou com cuidado, percebendo que ela estava tentando controlar a situação, mas havia algo nos seus olhos que não era convincente. Ele não sabia exatamente o que, mas sabia que Clara estava escondendo algo maior. Não era possível que uma simples amizade precisasse de tanto disfarce. Um amigo do trabalho, Hugo repetiu, a incredulidade transparecendo em sua voz. Clara, você não trabalha há anos. Desde que nos mudamos para cá, você nunca mencionou ninguém chamado Samuel Costa. Clara virou a cabeça rapidamente, desviando o olhar, como se procurasse uma saída naquele momento. O silêncio tomou conta do ambiente, e Hugo sentiu uma dor crescente em seu peito, como se estivesse sendo traído em câmera lenta. Ele se levantou da mesa e começou a andar pela casa, tentando organizar os pensamentos. Eu te conheço, Clara. Eu deveria conhecer essas pessoas que fazem parte da sua vida, disse Hugo, a raiva começando a tomar forma dentro dele. Ele não estava mais disposto a ignorar o que estava acontecendo. Ele queria a verdade. O que mais você está escondendo de mim? Ele questionou, agora com a voz mais firme, determinado a obter respostas. Clara olhou para ele, ainda tentando controlar a situação. Eu pensei que você não precisaria saber. Não é importante, Hugo, ela disse, sua voz vacilante. Hugo ficou parado por um momento, sentindo o peso das palavras. O casamento deles estava sendo destruído em um simples café da manhã, em uma conversa que jamais imaginou ter. Ele sabia que não seria fácil, mas estava pronto para descobrir tudo, sem importar o quão doloroso fosse. O silêncio entre eles se instalou novamente. Clara estava tentando esconder o pânico que sentia, e Hugo, por sua vez, estava começando a ver sua esposa de uma maneira completamente nova. A mulher com quem ele havia compartilhado uma vida inteira agora parecia estar envolta em mentiras, e isso era mais do que ele poderia suportar. Hugo não sabia qual seria o próximo passo, mas uma coisa ele tinha certeza, ele não a deixaria escapar dessa vez. Clara congelou ao ouvir a pergunta de Hugo. A xícara de café que ela segurava escorregou ligeiramente por suas mãos trêmulas, mas ela segurou antes que caísse. O calor da bebida parecia insignificante diante da tempestade que se formava no ambiente. Ela sabia que aquela conversa estava se tornando maior do que ela imaginava. Hugo, com aquele olhar penetrante, estava mais próximo de descobrir a verdade do que ela gostaria. Onde você encontrou isso? Ela perguntou, a voz mais baixa que o habitual, tentando esconder a crescente tensão. Hugo não recuou. No seu carro. Caiu da sua bolsa. Ele manteve os olhos fixos nela, esperando uma reação mais genuína. E o que eu encontrei? Quem é esse tal de Samuel Costa? As palavras dele foram cortantes e diretas, como uma faca afiada que cortava a defesa que Clara tentava montar. Ele não estava mais disposto a brincar de adivinhar, estava exausto de mentiras. Clara deu um passo atrás, como se tentasse se proteger de um ataque que não via chegar. A hesitação dela era óbvia, e o desconforto se espalhou pelo ar. Ela deu um pequeno suspiro, tentando controlar a própria respiração. Não é nada, Hugo. Só um amigo, não tem importância, ela disse, a voz agora visivelmente tremida. Mas mesmo ela sabia que aquilo não seria suficiente para convencer alguém que já estava começando a entender mais do que queria. Hugo levantou uma sobrancelha, os olhos fixos nela, penetrantes. Amigo, não me faça de tolo, Clara. Não tem como ser só isso. Você nunca mencionou esse tal Samuel antes. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que a distância entre a mentira e a verdade estava diminuindo a cada segundo. Clara continuava tentando se manter firme, mas suas palavras e gestos estavam entregando mais do que ela gostaria. Eu não quero te magoar, Hugo, Clara disse, a voz falhando agora. Ela sentiu um nó se formar na garganta, e a cada segundo que passava, mais difícil se tornava esconder a verdade. Eu só não sabia como contar, ela continuou, olhando para baixo. Seus olhos estavam marejados, mas ela se recusava a ceder completamente. Hugo não sabia se as lágrimas de Clara eram sinceras ou apenas uma tática para ganhar tempo. Mas Hugo já não tinha paciência para as tentativas de manipulação emocional. Sinceramente, Clara, não sei o que é mais doloroso, saber que você está me escondendo algo ou ver você mentindo na minha cara. Eu não entendo o que está acontecendo aqui, ele disse, a raiva agora misturada com uma dor profunda. Por que você não pode apenas me contar a verdade? O que mais você tem a esconder? Clara deu um passo para trás, agora visivelmente abalando-se. Ela estava no limite de suas forças.
Hugo a encarava, esperando que ela fosse finalmente abrir os olhos e lhe dizer o que estava realmente acontecendo. Eu não posso, Hugo. Não agora, ela murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ela sabia que aquela conversa estava tomando um rumo irreversível, e as palavras que estavam por vir mudariam tudo entre eles. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para Hugo, os olhos vazios, como se estivesse se preparando para algo que ela sabia ser inevitável. Ela não queria que ele soubesse, mas a pressão de sua própria mente estava começando a esmagá-la. Ela teria que contar a verdade mais cedo ou mais tarde, mas como ela poderia fazer isso sem destruir o que restava do seu casamento? O ar estava carregado de tensão. Hugo, já cansado das respostas vagas e evasivas de Clara, queria uma explicação mais convincente. Ele observava cada movimento dela, tentando entender onde havia falhado em perceber o que estava acontecendo. Clara, por sua vez, parecia se perder nas próprias palavras, tentando encontrar uma saída para a mentira que havia começado a criar. É só um contato de trabalho, Hugo, ela disse, tentando manter a calma, mas a hesitação em sua voz denunciava que aquilo não era verdade. Trabalho, Hugo repetiu, a incredulidade tomando conta de sua voz. Clara, você não trabalha há 3 anos. Não pode ser só isso. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele a amava, acreditava nela, mas cada vez mais sentia que sua confiança estava sendo quebrada, pedaço por pedaço. Ele observava Clara, tentando decifrar cada expressão, cada suspiro, como se pudesse encontrar a verdade naqueles pequenos gestos. Mas nada parecia fazer sentido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sua mente correndo para encontrar uma justificativa plausível, algo que não fosse tão óbvio. Mas, por mais que tentasse, nada parecia ser bom o suficiente para enganar Hugo. Ela sabia que ele começava a desconfiar, e quanto mais ela tentava se justificar, mais ele a observava como se estivesse à procura de uma falha em sua história. A mentira estava prestes a desmoronar, e ela sentia que o tempo estava se esgotando. Eu pensei em fazer um trabalho voluntário, Hugo. Algo para ajudar a comunidade, Clara disse, quase em um sussurro. Ela olhou para ele, na esperança de que isso fosse o suficiente. A ideia de um projeto social parecia inofensiva, mas ela sabia que Hugo jamais acreditaria naquela história sem fundamento. Ele sabia que Clara nunca demonstrara interesse em algo do tipo, e ela mesma sabia que essa desculpa não passava de uma tentativa desesperada de evitar uma verdade dolorosa. Hugo cruzou os braços, observando-a com um olhar desconfiado. Projeto social, Clara. Quando você me falou sobre isso? Desde que nos mudamos, você nunca mencionou nada desse tipo. Ele se aproximou dela, sem tirar os olhos da sua expressão nervosa. A situação estava se tornando insustentável para Clara, e ela sentia que estava prestes a perder tudo, a confiança de Hugo, e quem sabe, seu casamento. Eu não sabia como te contar. Eu realmente não queria que você soubesse, Hugo. Eu pensei que talvez fosse algo que eu pudesse fazer por mim mesma. Só isso, Clara tentou justificar, mas suas palavras estavam carregadas de insegurança. Hugo não acreditava mais nas suas desculpas. O que ela estava dizendo agora parecia tão falso quanto a história do amigo de trabalho. Ele não podia mais se enganar, e nem ela podia continuar se iludindo com a ideia de que suas mentiras não estavam sendo descobertas. Eu não te entendo mais, Clara, Hugo disse com a voz rouca, a dor invadindo seu peito. Eu não sei em quem você se transformou. A mulher com quem eu me casei não mentia para mim, não escondia nada. O que está acontecendo aqui? As palavras de Hugo foram como uma faca no coração de Clara. Ela sabia que, mesmo que tentasse, não conseguiria mais esconder a verdade por muito tempo. Hugo estava começando a ver o que ela tentava desesperadamente esconder, e a cada minuto que passava, ela se via mais perdida. Clara, agora visivelmente abalada, não sabia mais o que fazer. A mentira estava transbordando, e ela não sabia como retomar o controle da situação. A dor de ver Hugo tão decepcionado a fazia questionar todas as suas escolhas, mas ainda assim, ela se recusava a revelar o que realmente estava acontecendo. A batalha interna que ela travava contra a verdade estava prestes a ter um fim, mas ela ainda não estava pronta para encarar a realidade. A tensão na sala estava insuportável. Cada palavra de Clara parecia mais um eco distante da verdade, mas Hugo não estava disposto a aceitar mais desculpas vazias. Que projeto social, Clara? Ele perguntou, sua voz já sem paciência. Você nunca mencionou nada disso antes, nem uma vez sequer. Por que agora, depois de todos esses anos, você está me dizendo isso? Hugo sentia que, a cada segundo, a mentira de Clara se espalhava ainda mais,
e ele não poderia mais ignorar as evidências. Clara olhou para ele, os olhos marejados, tentando encontrar as palavras certas. Eu comentei sobre isso com você, Hugo, quando ainda estava no Brasil, ela disse, mas sua voz falhou, e ela imediatamente soube que estava em apuros. Hugo conhecia Clara, sabia de sua vida, suas histórias, mas nada daquilo parecia familiar. A mentira estava tão óbvia que ela sentiu um frio na espinha. Você nunca falou sobre isso, Clara. Nunca, ele retrucou, sua expressão de frustração tornando-se cada vez mais visível. A verdade estava bem diante de Clara, e ela sabia disso. A mentira que ela havia criado para esconder o que realmente estava acontecendo começava a desmoronar, pedaço por pedaço. Eu não queria te perder, Hugo. Eu só não sabia como te contar, ela sussurrou, como se as palavras pudessem diminuir o impacto da situação. Mas não havia mais volta. Hugo já não acreditava mais em nada do que ela dizia. Ele estava começando a perceber que o que ele mais temia estava se tornando realidade. Clara estava escondendo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Você não percebe, Clara? Eu confiei em você por anos. Eu construí uma vida com você, e agora você vem me dizendo que não conhece Samuel Costa, que não sabe de nada sobre esse tal projeto social. Não dá para acreditar, Hugo disse, a raiva e a dor misturando-se em sua voz. Ele sentia que o relacionamento deles estava sendo destruído diante de seus olhos, e tudo o que restava era a amarga certeza de que ele nunca soubera quem era realmente a mulher com quem se casou. Clara, já sem forças, tentou se afastar de Hugo, mas ele a seguiu, como se estivesse determinado a entender a verdade a qualquer custo. Eu fiz tudo isso por medo, Hugo. Medo de que você me deixasse se soubesse quem eu realmente sou, ela disse, com a voz embargada. Aquelas palavras eram um grito desesperado por compreensão, mas ela sabia que já não havia mais compreensão a ser dada. Hugo estava vendo tudo agora, e não havia como negar o que estava acontecendo. Medo? Medo de quê, Clara? Hugo perguntou, a incredulidade em sua voz. De que você fosse rejeitada? Ou de que eu descobrisse algo que você não queria que eu soubesse? As palavras de Hugo eram cortantes, mas ele não se importava mais com a suavidade da conversa. Ele queria a verdade, e nada mais. Eu te amava, Clara. Eu confiava em você, ele continuou, com os olhos cheios de dor. Mas agora eu vejo que tudo era uma mentira. O silêncio se instalou entre eles, pesado e denso. Clara sentia o peso das palavras de Hugo sobre ela. Não havia mais como voltar atrás, e ela sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia um alívio estranho. Ela estava finalmente confrontando a verdade, embora soubesse que o preço seria altíssimo. Hugo, por sua vez, estava começando a ver quem Clara realmente era, e aquela imagem não era nada como ele imaginava. Eu não sei mais o que pensar, Clara, Hugo disse, a voz mais baixa agora. Eu pensei que estava casado com alguém que me conhecia, que era honesta comigo. Mas agora vejo que nada disso era real. Ele se afastou, sentindo o peso do momento. Clara, por sua vez, ficou parada, as palavras de Hugo ecoando em sua mente. Ela sabia que as mentiras tinham chegado ao fim. Mas ela ainda não estava pronta para contar a verdadeira história. Clara estava à beira de um colapso. O calor do ambiente parecia sufocá-la, e as palavras de Hugo ecoavam em sua mente como uma torrente implacável. Ela não sabia o que fazer. Cada mentira que ela havia construído agora estava desmoronando, e ela sentia como se estivesse se afundando em um buraco profundo. Flávio, eu não vou ficar sendo interrogada dentro da nossa casa, ela gritou, suas palavras carregadas de frustração. A pressão era demais para ela, e as palavras de Hugo estavam quebrando suas defesas. Hugo não estava mais disposto a ceder. Ele já estava sem paciência para desculpas e mentiras. Nossa casa! Eu tenho o direito de saber quem são os homens com quem minha esposa está se encontrando, ele respondeu, com a voz mais firme do que nunca. O tom de Hugo agora era implacável. Ele não se importava mais com a maneira como Clara tentava se proteger. Ele só queria saber a verdade. Mas Clara, desesperada, se recusava a ceder. Eu não ando encontrando ninguém. Clara gritou, levantando-se da mesa com os olhos cheios de raiva e medo. Mas as palavras dela estavam vazias, não convenciam. Hugo não acreditava mais no que ela dizia, e o vazio que existia entre eles parecia crescer a cada segundo. Clara sabia que estava perdida, mas não conseguia abandonar as mentiras que a haviam sustentado até ali. Ela se afastou de Hugo, tentando sair da sala, mas ele a seguiu, determinado a entender tudo o que ela estava escondendo. O desespero de Clara estava tomando conta dela. Ela não sabia como explicar o que estava acontecendo.
A única coisa que sabia era que estava sendo levada para um caminho do qual não poderia voltar. As mentiras estavam pesando demais, e ela sentia que não havia mais como escapar da verdade. Não é o que você pensa, Hugo. Ela tentou novamente, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Ela sabia que não poderia mais mentir. Hugo a observava, sem desviar o olhar. Ele não queria mais ouvir desculpas vazias. Ele precisava entender o que estava acontecendo e por que sua esposa estava escondendo algo tão grande. Eu sei que tem algo mais, Clara. Eu posso ver na sua cara. Você está escondendo uma mentira ainda maior, ele disse, suas palavras afiadas, cortantes. O desconforto de Clara estava evidente, e ela sabia que não havia como sair daquela situação sem revelar a verdade. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer, Hugo. Eu tenho medo de te perder, mas eu não sei como te contar a verdade, Clara confessou, a voz falhando. Ela estava tão desesperada que parecia ter perdido o controle de tudo ao seu redor. Hugo continuava a observá-la, sem saber o que dizer. Ele queria ajudá-la, mas não sabia como. A dor da desconfiança estava corroendo tudo entre eles, e ele não sabia como voltar atrás. Você já me perdeu, Clara, Hugo respondeu, a voz mais baixa, cheia de tristeza. Não por causa de Samuel Costa ou qualquer outra mentira, mas porque você não me confiou a verdade. Isso foi o que destruiu tudo. Hugo se afastou, a decepção estampada em seu rosto. Clara ficou parada, imóvel, sentindo que sua vida estava se despedaçando aos poucos. Ela não sabia como reverter o que já havia sido quebrado, e o medo da perda total a consumia. O clima na casa estava tenso, o ar denso como se estivesse prestes a desabar. Clara, em sua tentativa de manter alguma dignidade, pegou o celular que estava em sua bolsa e olhou rapidamente para a tela. Hugo observava cada movimento seu com atenção, e não demorou para que ele percebesse a hesitação de Clara. Ela tentou disfarçar, mas o olhar de Hugo atraía. O celular foi guardado rapidamente na bolsa, como se aquilo fosse a solução para esconder mais uma mentira. Mas Hugo não estava mais disposto a deixar isso passar. Quem é? Ele perguntou, a voz firme, quase impaciente. Clara tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo dentro de Hugo dizia que a verdade estava prestes a sair pela borda daquela conversa. Ela não conseguia mais esconder as evidências. Ela sabia que Hugo estava perto de descobrir tudo, e isso a deixava ainda mais nervosa. Ele havia observado aquele movimento nervoso, e agora ele exigia uma explicação. Nada importante, ela respondeu, tentando manter a calma, mas o tremor na sua voz não passava despercebido. Mas Hugo não se contentou. Ele se aproximou dela, com um olhar penetrante. Mostra a mensagem, ele exigiu, sem mais rodeios. Clara engoliu em seco, mas resistiu. Não sou obrigada a te mostrar nada, Hugo, ela disse, tentando manter o tom desafiador. Mas Hugo, com uma frieza inesperada, respondeu, sim, você é. Eu sou seu marido. Aquelas palavras foram como uma sentença. Clara sabia que estava sendo encurralada, sem saída. O silêncio se instalou entre eles por um instante, mas Hugo não tirava os olhos de Clara. Ela sabia que o jogo estava perdido. Eu não vou te mostrar nada, Hugo, Clara repetiu, a resistência se esvaindo diante da pressão crescente. Ela sentia sua espinha se curvar diante da verdade que estava se aproximando a cada segundo. Hugo não se importava mais com joguinhos. Ele queria saber a verdade, e estava disposto a fazer qualquer coisa para obtê-la. Você não me engana mais, Clara. Não adianta esconder o que está na sua tela. Eu já sei que você está mentindo para mim, e você sabe disso. Hugo estava cada vez mais decidido. Ele sabia que algo estava muito errado, e o celular de Clara parecia ser a última peça do quebra-cabeça. A tensão no ar era palpável, e ele não podia mais se dar ao luxo de esperar. Mostra logo a mensagem, ou eu vou procurar por conta própria, ele disse, com uma dureza que Clara nunca imaginou ouvir. Clara sentiu um aperto no peito, e a resistência que ela ainda tinha se dissipou. O celular, que até então havia sido seu esconderijo, agora parecia um peso insuportável. Eu não posso, Hugo. Não agora. Não dessa forma, ela disse, a voz embargada, os olhos marejados. Ela sabia que o fim estava perto, e o celular não seria mais capaz de impedir o desfecho que se aproximava. Ela estava prestes a entregar-se à verdade, mesmo sem saber se conseguiria lidar com as consequências. Hugo, finalmente, se afastou, mas o olhar que ele lançou para Clara dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Eu já sei o suficiente, Clara. A mensagem não vai mudar nada.
A mentira já está exposta. Ele deu um passo atrás, sentindo a exaustão tomar conta de seu corpo. Ele sabia que a verdade estava ali, diante dele, mas também sabia que aquele momento seria decisivo para o futuro deles. E ele não estava certo de que aquilo seria o suficiente para salvar o que restava de seu casamento. Hugo sentia uma dor profunda no peito enquanto observava Clara. Ele já não sabia o que fazer. A confiança que ele havia depositado nela, por tanto tempo, agora estava destruída, e ele não conseguia mais encontrar a saída. O que restava do casamento deles estava se desintegrando a cada segundo, e ele não podia mais ignorar as mentiras. O celular que ele não conseguia ver, as palavras que ela se recusava a dizer, tudo estava criando uma parede invisível entre eles. Quem é Samuel Costa? O que está acontecendo aqui? Hugo perguntou, a voz mais baixa, mas carregada de desespero. Clara olhou para ele, os olhos vazios, como se estivesse se preparando para algo que sabia que não podia mais adiar. Eu não posso te contar agora, Hugo, ela respondeu, a voz falhando novamente. Mas Hugo não queria mais ouvir desculpas. Ele não tinha mais paciência para as respostas evasivas. Ele já sabia que ela estava escondendo algo, e a cada momento que passava, mais ele sentia que a verdade estava escorregando por entre seus dedos. Por que você está me fazendo isso, Clara? Eu te amo e sempre te amei. Mas agora, parece que tudo isso foi uma mentira. Hugo deu um passo em direção a ela, sua frustração evidente. Eu não sei mais em quem posso confiar, Clara. A mulher que eu pensei que conhecia desapareceu, e tudo que restou são mentiras e omissões. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele estava quase perdido na dor, as palavras saindo sem filtro, sem preocupação com o que mais poderia ser quebrado entre eles. Ele só queria a verdade, por mais difícil que fosse encará-la. Clara, com a respiração pesada, finalmente olhou nos olhos de Hugo. Ela sabia que estava perdendo tudo. É ele, Hugo, ela disse, quase num sussurro, como se fosse o fim de algo muito grande. Samuel Costa. Ele é alguém do meu passado. Alguém que eu tentei esquecer. Aquelas palavras caíram como uma bomba entre eles. Hugo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele sempre soubera que havia algo escondido, mas nunca imaginou que fosse algo tão devastador. Eu te traí, Hugo, Clara confessou, sua voz tremendo. Eu não queria te magoar. Não queria que você soubesse, mas as coisas saíram do controle. Samuel, ele era um amor do passado, alguém que eu nunca consegui deixar ir completamente. Eu estava tentando lidar com isso sozinha, sem te envolver. A verdade estava finalmente exposta, mas Hugo não sabia como reagir. Ele a amava, mas como poderia seguir em frente depois de descobrir isso? Hugo ficou em silêncio, o choque tomando conta de seu corpo. Ele não conseguia processar tudo o que estava ouvindo. Eu te amava, Clara. Eu confiei em você, ele disse, com a voz embargada, o desgosto claro em suas palavras. Mas agora, o que me resta? O que fazemos com tudo isso? Ele se afastou dela, as palavras pesadas demais para ele carregar. Clara tentou se aproximar, mas Hugo levantou a mão, pedindo espaço. Não, Clara. Agora é tarde demais para tentarmos consertar as coisas. A verdade saiu, mas ela não vai ser fácil de engolir. Não posso mais te ver da mesma forma. Ele sabia que a confiança que havia sido quebrada não poderia ser restaurada com palavras ou desculpas. A dor da traição era profunda, e ele não sabia se conseguiria esquecer o que ela havia feito. O silêncio pairou entre eles, como um abismo irremediável. Clara se sentia pequena diante das palavras de Hugo, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. Ela havia causado o fim de algo precioso, e agora precisava lidar com as consequências. Ela queria se desculpar, pedir perdão, mas sabia que não havia mais palavras que pudessem remediar o que havia acontecido. O clima estava denso, e a atmosfera entre eles parecia prestes a explodir a qualquer momento. Hugo não conseguia mais se segurar. Ele já sabia que Clara estava escondendo algo grande, mas agora ele estava decidido a descobrir tudo. É ele, não é? Hugo perguntou, os olhos fixos em Clara, como se pudesse lê-la por completo. Ela hesitou, o coração batendo forte em seu peito, mas sabia que não havia mais como esconder a verdade. Sim, é ele. Clara finalmente admitiu, a voz fraca, mas sincera. Ela parecia aliviada, como se estivesse carregando um peso imenso. Hugo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. O homem que ele havia imaginado como um fantasma agora tinha um rosto, e aquele rosto pertencia a Samuel Costa. Mas o que mais Hugo não sabia sobre esse homem? O que mais estava escondido? Mas eu
Eu não posso te explicar agora, Hugo, Clara continuou, a tristeza em seus olhos intensificando ainda mais a dor de Hugo. Ele não entendia. Ele queria saber tudo, queria que ela falasse, mas ela estava segurando as palavras, como se tivesse medo de liberar o restante do que ainda estava por vir. Hugo sentiu uma raiva crescente. Ele estava sendo tratado como se fosse um estranho, como se a mulher com quem passou tantos anos não fosse mais a mesma. O silêncio se estendeu, cada segundo mais pesado que o anterior. Eu te amo, Clara. Eu realmente te amo. Mas isso não vai mais ser a mesma coisa, Hugo disse, as palavras saindo com dificuldade. Ele sabia que não podia mais fingir que tudo estava bem. A confiança que existia entre eles, construída por anos, estava completamente destruída. Ele sentia que o relacionamento deles estava desmoronando e não havia mais como voltar atrás. Eu sei que você não vai me perdoar, Hugo, Clara disse, lágrimas nos olhos, mas com uma calma que contrastava com a raiva de Hugo. Eu te traí. Eu escondi tudo de você. Mas a verdade precisa sair, e não sei mais como lidar com isso. Ela parecia cansada, como se tivesse finalmente liberado a pressão que vinha carregando há tanto tempo. Hugo não sabia o que fazer. Ele amava Clara, mas a dor da traição estava tomando conta dele. Ele olhou para Clara, sentindo que ela estava realmente arrependida, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. A dor não vai desaparecer só porque você me disse a verdade. E você sabe disso, ele respondeu com a voz baixa, a frustração transbordando. Hugo queria que tudo fosse mais simples, mas agora tudo o que restava era o vazio entre eles. Clara se aproximou, tentando tocar a mão de Hugo, mas ele se afastou. Eu não posso, Clara. Eu não posso te perdoar agora. Eu preciso de tempo para entender tudo isso, ele disse, e foi como se ela tivesse sido atingida por um raio. O que restava da relação deles estava se desintegrando diante dos olhos de ambos, e as palavras não eram mais suficientes para curar as feridas. Eu sei que perdi você, Hugo. E eu não sei se algum dia poderei te ter de volta, Clara sussurrou, e aquelas palavras foram como um golpe final. Hugo sabia que ela estava certa. Ele não sabia o que faria, mas o relacionamento deles nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, Hugo se tornou um observador atento. Ele não queria acreditar no que Clara lhe contará, mas sabia que a dor da traição não se apagava facilmente. Ele decidiu tomar as rédeas da situação, como se fosse um detetive tentando descobrir o que realmente estava acontecendo. Ele a observava em cada movimento, procurando qualquer sinal que lhe desse mais respostas sobre a história que Clara tentava esconder. A confiança que ele havia depositado nela agora estava substituída pela desconfiança, e ele sentia que algo muito maior estava sendo encoberto. Quando Clara saiu de casa sem dar explicações, Hugo não hesitou. Ele a seguiu. A necessidade de descobrir a verdade o consumia. Ele queria entender aonde ela estava indo, com quem estava se encontrando, e o que mais ela estava escondendo. A mente de Hugo estava cheia de perguntas, e com cada saída dela, mais ele se convencia de que a mentira era muito maior do que ele imaginava. Clara tentou ser discreta, mas Hugo estava determinado, e a sensação de desconfiança o guiava. Hugo a seguiu até um bairro distante da zona de conforto de sua vida luxuosa. A periferia era algo que ele jamais imaginaria associar à esposa com quem se casou. A casa para onde ela se dirigiu era simples, sem ostentação, e estava localizada em uma rua sem saída. O contraste entre aquele lugar e a vida que Clara levava em casa o deixou desconcertado. Ele observou de longe, escondido, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se ele estivesse vivendo em um pesadelo, sem saber o que mais poderia surgir dessa investigação. Ele ficou ali por algum tempo, esperando, mas Clara não apareceu imediatamente. Quando ela finalmente saiu da casa, Hugo a viu conversando com um homem. Ele não pôde ver claramente quem era, mas o jeito íntimo em que eles interagiam o deixou ainda mais inquieto. Hugo sentiu uma dor aguda no peito, como se todas as suas suspeitas estivessem sendo confirmadas. Ele já sabia o suficiente para ter uma ideia do que estava acontecendo, mas ainda faltava a confirmação definitiva. O que mais ele descobriria sobre Clara? Hugo já não sabia se estava mais preocupado com a verdade ou com o que mais ainda poderia ser revelado. Ele sentiu um desejo profundo de confrontá-la, de exigir respostas imediatas. Mas uma parte dele sabia que precisava de mais provas antes de qualquer confronto. Ele não queria agir impulsivamente, mas a raiva crescente em seu coração dificultava esse raciocínio. Ele sentia que estava se tornando alguém que nunca imaginou ser. O sentimento de traição o corroía por dentro. Hugo sabia que a verdade não demoraria a vir à tona, mas ele também sentia que a cada dia que passava, mais ele se afastava de Clara.
Ela não era mais a mulher que ele amava, e tudo o que restava era uma série de perguntas sem respostas. Mas Hugo não desistiria. Ele não podia. A dor da mentira era maior do que a dúvida, e ele precisava saber toda a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. A tensão dentro de Hugo aumentava a cada minuto que passava, mas ele sabia que precisava ser paciente. Se Clara estava escondendo algo tão grande, ele precisava entender a motivação por trás disso. Ele sentiu que estava se aproximando do fim dessa investigação, mas ainda não sabia o que ele encontraria quando finalmente enfrentasse Clara com tudo o que sabia. Quando Clara finalmente revelou a verdade, Hugo ficou chocado. Ele sabia que estava perto de descobrir algo grande, mas não imaginava que a revelação fosse tão profunda e devastadora. Eu venho de uma família pobre, Clara confessou, as palavras saindo com dificuldade. Minha mãe trabalha como empregada doméstica. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu sempre menti para você sobre quem eu sou, porque tinha medo de ser rejeitada. Hugo sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ouvir aquilo. Ele não sabia como reagir. A mulher com quem ele se casara havia vivido uma vida completamente diferente da que ele imaginava. Clara não olhava para Hugo enquanto falava. Ela parecia envergonhada, como se estivesse finalmente soltando um peso imenso que carregava por anos. Eu te amei desde o primeiro momento, Hugo. Mas eu sabia que você jamais aceitaria quem eu realmente sou, e por isso criei essa história. Essa vida que eu te mostrei, não é a minha vida real. As palavras dela cortavam como lâminas, e Hugo não conseguia entender por que ela havia feito aquilo. A dor da descoberta o envolvia completamente, mas ele também sentia uma curiosidade crescente sobre o que mais ela ainda esconderia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar o que acabará de ouvir. Você me escondeu tudo, Clara. Eu pensei que estávamos construindo uma vida juntos, mas tudo o que você fez foi mentir para mim. Você me fez acreditar em algo que não existe. A dor nas palavras de Hugo era visível, e Clara, mesmo arrependida, não sabia como apagar os anos de mentiras que haviam construído entre eles. Ela havia esperado que um dia pudesse contar a verdade, mas sabia que o momento nunca seria o certo. Eu não te julgo por sua origem, Clara. Eu te julgo por ter me feito viver uma mentira, Hugo disse, a voz carregada de mágoa. Ele estava começando a entender que tudo o que ele pensava sobre sua vida com Clara era uma construção feita de falsas promessas e sonhos que nunca existiram. A mulher que ele amava havia se perdido dentro de suas próprias mentiras, e agora ele estava diante de uma realidade que ele nunca soubera que existia. Clara, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar de Hugo. Eu tinha medo, Hugo. Medo de ser rejeitada, de ser menos do que você esperava. Eu queria ser a mulher que você merecia, mas eu não sabia como te contar. Ela estava implorando, tentando fazer com que ele entendesse sua dor. Mas Hugo estava além da compreensão naquele momento. Ele não sabia mais quem era Clara. A mulher diante dele não era a pessoa que ele imaginava. A verdade que Clara revelara não era sobre traição ou segredos de outro homem. Mas era algo ainda mais devastador para Hugo. Ele sentia que ela havia lhe roubado a possibilidade de um casamento genuíno. Ele havia confiado nela como a mulher perfeita, sem saber que ela estava escondendo algo muito mais pessoal e profundo. A mentira sobre sua origem mexia mais com ele do que ele imaginava. Eu não sei mais o que fazer, Clara. Como posso seguir com você sabendo tudo isso? Hugo perguntou, as palavras saindo pesadas e cansadas. Ele sentia uma confusão interna, mas uma coisa era clara. Ele não sabia mais quem ele era no contexto daquela relação. Tudo havia sido uma ilusão, e agora ele precisava decidir se conseguiria reconstruir alguma coisa com Clara ou se aquele seria o fim definitivo. Clara, com a respiração pesada e os olhos cheios de arrependimento, olhou para Hugo pela última vez. Eu te amo, Hugo. Eu sempre te amei, e sinto muito por tudo que fiz. Mas eu sei que eu não mereço mais a sua confiança. Ela sabia que, por mais que tentasse, não seria possível desfazer o que havia sido quebrado. A verdade havia sido revelada, mas a dor das mentiras ainda ecoava no coração de Hugo. Após muitos dias de reflexão e sofrimento, Hugo começou a entender que o que mais importava não era a origem de Clara, mas sim o amor verdadeiro que ela sempre sentiu por ele. Ele se sentia perdido, mas também sabia que não podia continuar vivendo na dor. Eu te amo, Clara, ele disse, a voz mais calma, mas ainda carregada de uma dor profunda. E vou aprender a aceitar quem você realmente é, com todas as suas verdades e mentiras. Você não precisa mais esconder nada de mim. Clara, que havia passado dias aguardando por essas palavras, sentiu um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo.
Ela sabia que as palavras de Hugo significavam mais do que ele imaginava, mas também sabia que as cicatrizes da traição jamais desapareceriam. Eu sei que não vou conseguir apagar o que fiz, Hugo, mas eu quero que você saiba que meu amor por você nunca foi uma mentira, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Hugo, por sua vez, sabia que o caminho à frente não seria fácil. A confiança não se reconstrói de um dia para o outro, e ele sabia que seria preciso muito mais do que palavras para cicatrizar as feridas. Mas ele também sabia que a dor da mentira estava diminuindo, e com ela, a possibilidade de recomeço. Eu não sei se vou conseguir esquecer o que aconteceu, Clara, mas talvez, com o tempo, possamos tentar reconstruir nossa vida juntos, Hugo falou, ainda cauteloso, mas com uma leve esperança em seu coração. Clara sabia que, embora tivesse sido honesta agora, a verdade ainda pesava sobre ela. Ela sabia que tinha perdido muito mais do que Hugo imaginava, mas ela estava disposta a lutar por um futuro juntos, por mais difícil que fosse. Eu não peço o seu perdão, Hugo. Sei que não sou mais a mesma pessoa aos seus olhos, e talvez nunca mais seja. Mas se você puder me dar uma chance de reconquistar a sua confiança, eu farei tudo o que for possível, Clara disse, com uma sinceridade que quase a fez perder a voz. Mas Hugo não queria mais se prender ao que havia sido. Ele sabia que viver no passado só traria mais dor, e ele estava decidido a seguir em frente, mas de uma maneira diferente. Ele olhou para Clara com um olhar mais suave, mas ainda cauteloso. Eu quero acreditar em você, Clara. Eu realmente quero. Mas vai levar tempo, e eu preciso de mais do que promessas. Preciso ver mudanças, ver que você realmente quer mudar por nós dois. Clara sentiu, sabendo que isso era tudo o que ela poderia fazer. Ela havia cometido erros, mas o amor que ela sentia por Hugo era real, e ela estava disposta a lutar para reconstruir o que eles tinham, mesmo que fosse uma tarefa árdua e dolorosa. Eu vou fazer o meu melhor, Hugo. E vou esperar o tempo que for necessário, para que você possa me enxergar de novo, não como a mulher que te mentiu, mas como a mulher que te ama. A vida deles havia sido marcada por mentiras, mas, no fundo, Hugo e Clara sabiam que o amor verdadeiro não se limitava a verdades ou mentiras, mas à disposição de tentar, de evoluir e de seguir em frente, mesmo nas dificuldades. Hugo, com o coração ainda pesado, deu um passo em direção a Clara. Vamos começar de novo, Clara. Mas, por favor, não me decepcione de novo. Eu não sei se aguentaria outra mentira. Assim, com as palavras de Hugo carregadas de dor, mas também de uma possibilidade de recomeço, Clara e ele se olharam, ambos conscientes de que a jornada que se seguia não seria fácil, mas talvez, com tempo e esforço, a reconstrução fosse possível. Depois de tantos segredos e revelações, é impossível não se perguntar: o que acontece quando o amor é testado de maneiras que nunca imaginamos? Hugo e Clara passaram por algo que transformou completamente a visão que eles tinham um do outro, mas será que é possível reconstruir um relacionamento depois de tantas mentiras? E a verdadeira pergunta que fica: como lidar com a confiança quebrada? Será que o amor que eles compartilharam ainda pode resistir a tudo o que foi revelado? Agora, queremos saber de você. O que você faria se estivesse no lugar de Hugo? Perdoaria ou seguiria em frente? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa. Até a próxima!